tudo é possível. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Passaram o dia bem? Então estão todos felizes. Isso é muito bom. Que a graça do Senhor nos recompense nesta noite. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5 ou no capítulo 4. Nós queremos saudar a estes que estão através da internet. E há alguns irmãos ali do Acre também, né, que acompanham, como foi dado o relatório pelo pastor Daniel. Que Deus abençoe a vida deles, os irmãos que estão nos ouvindo. E eu deixei para dar a saudação no último culto. Sabia que tivemos o culto de jovem no sábado, hoje pela manhã a escola, mas geralmente no domingo à noite se congregam um pouco mais de pessoas. E trago a saudação da minha família, da minha esposa, a irmã Terezinha Pisoni, e também das minhas filhas, Débora e Priscila, e do meu filho João Marcos. E também dos meus 4 netos, né? O Mateus, a Marielle, a Maria Eduarda e a Anne Lois. Que Deus abençoe. E também da igreja que está ali batalhando pela fé. Estamos na mesma fé, no mesmo objetivo. Meu irmão, o branco, um pouco mais velho do que eu, está ali, levanta sua mão. Ele é mais velho do que eu, me acompanha nessa viagem. Está muito contente também, com certeza, tem desfrutado das bênçãos de Deus. Deus abençoou ele grandissimamente, que ele casou com a irmã da minha esposa. A irmã da minha esposa. Casou com a minha cunhada. Então tá bom. A glória a Deus, né? Então vamos ler a Bíblia, né? Que Deus continue abençoando o pastor Febrônio, né? Ricamente esta bênção de Deus para nós. Vamos ler o versículo 18 do capítulo 4. É um tema bem simples, muito conhecido, mas está dentro da palavra, está dentro da mensagem, e também nos vai dar mais poder de fogo contra o nosso inimigo. Deus sempre nos capacita, até porque não somos capacitados quando viemos, mas Ele nos prepara. E Ele nos dá as armas devidas e o fardamento apropriado. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Oremos. Amado Pai, te agradecemos uma vez mais pela tua bondade, tua graça, tem nos trazido até a tua casa, tem nos dado todo o apoio para podermos andar nos teus caminhos. Obrigado por cada vida que aqui entrou, por aquelas portas. Obrigado, Pai, pois nós queremos que a tua graça seja extensiva a todos. E, Senhor, agora que eu saia do caminho, e o teu Espírito tome a liderança, se fazendo presente e dominando este ambiente, e ungindo cada vida aqui, e eu sou o mais necessitado de todos.
No precioso nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Podem ficar à vontade. Eu passei umas fotos ali para os irmãos da cabine de gravação, para eles passarem no telão do trabalho que eu estive fazendo ali em Guiné-Bissau, que é uma continuidade do trabalho que o pastor Febrônio fez e o pastor Darcy também esteve ali. E a gente foi ali para dar um apoio. E esta viagem, ela surgiu de uma forma assim até engraçada. Eu sempre fui de estar fazendo as minhas missões no meu campo de trabalho. E com isso eu sempre tive indo a cidades que não têm pessoas da mensagem e ali fazer um trabalho evangelístico, fazer um trabalho de salvação de almas que não conhecem a mensagem. E com isso eu consegui, no pequeno ministério, alcançar Bom Jesus, Vacaria, e tudo cidades que tinham uma pessoa. Começamos com uma pessoa, um culto, e ao redor da minha cidade chamada Araranguá, que eu comecei com a minha família, pregando para os meus filhos, muitas vezes só eu e as minhas duas meninas e a minha esposa. Então, ao redor ali eu tenho várias cidades, como Morro Grande, como Timbé, Sombrio, Praia Grande e outras cidadezinhas. E pela graça, nesse tempo, nós atingimos, e agora estamos construindo algumas congregações, estamos evangelizando Arroio do Silva, uma outra cidade. Ela é uma cidade litorânea, praia. E nós temos congregações ali ao redor. Nós temos em Terra de Areia, nós temos em Praia Grande, nós temos em Sombrio, nós temos em Timbé, nós temos em Jacinto Machado, nós temos no Morro Grande, e nós temos em Forquilinha, e nós temos em Araranguá. E depois temos o trabalho que nós recebemos do saudoso pastor João Paulo, ali em Jaguaruna. Também, quando eu comecei o trabalho na região de Palhoça, na região de Florianópolis, eu comecei com uma família, eu comecei na casa do pastor Jorge, que hoje ele é pastor de Camboriú. Comecei na casa dele. E o trabalho de Camboriú, eu comecei também numa casa, que foi na casa do irmão Severino, só com a família dele. Então, foram trabalhos começados do nada, e pela graça de Deus, Deus foi movendo, abençoando, nós fomos investindo, e Deus foi, então, trazendo aqueles que haviam de se salvar. E hoje nós temos Blumenau, temos Brusque, temos ali em outros as Curras, e temos em outros vários lugares, e Camboriú é uma sede já com o pastor Jorge como um pastor autônomo. Vacaria, o pastor Jair, nós começamos na casa dele, hoje temos ali ele como pastor. Pastor Júlio está em Caxias, que eu comecei um trabalho ali com algumas famílias, com uma família também. E antes de eu começar o trabalho em Caxias, a primeira pessoa que eu procurei foi o pastor local de lá, que era o pastor Neri. Procurei ele em 2005 e pedi primeiro permissão para ele, para atender uma família que eu tinha batizado em Araranguá e tinha mandado para lá, e ele estava congregando e eles não queriam mais, porque não tinha mais como continuar por causa da incompatibilidade doutrinária. Então, eu pedi para o pastor e comecei a dar assistência, e hoje tenho um trabalho ali. Então, meus trabalhos não são feitos através de proselitismo para pegar ovelha ou membro de ninguém. Isso eu não carrego nas minhas costas. Pela graça de Deus. Se tenho o que tenho hoje de ovelhas, foi porque o Senhor Jesus Cristo trouxe para o aprisco, para que eu pudesse apacentar. E se há algum ministro no Brasil que tenha alguma coisa contra mim, que eu roubei a ovelha dele, que ele se manifeste e venha até mim, na minha casa, que eu irei publicamente dizer, me perdoa porque eu errei. Tá certo? Então eu sempre digo, não tenham medo de mim.
Tá certo? Então, aí eu sempre fui de fazer missões, mas eu fiquei parado. Mesmo assim, eu era de ajudar muitas vezes o pastor Nelson em Indiara, Goiânia, e outros ministros eu ajudava, e ajudei os ministros em Minas Gerais. Eles não tinham encontro, eles estavam parados, não tinham reuniões nenhuma. Nós começamos lá com jejuns e orações, jejuns de terça e quarta, depois jejuando quinta e sexta, e começamos um trabalho, e hoje tem reuniões lá, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, reunindo-se com reuniões ministeriais regionais lá, pela graça de Deus. Tá? E eles não tinham reunião, eles tinham acabado com as reuniões regionais daquela região de Minas Gerais. Mas pela graça de Deus, Deus moveu e lá estão eles. Mas depois eu peguei e parei. Eu estava só indo nos encontros normais e estava mais por casa. E a minha esposa, então, ela viu a minha inquietação, porque eu estava muito em casa. E aí, quando a gente fica inquieto, começa a incomodar, dá problema. E aquilo tudo sabe que Deus estava movimentando. E então, um dia ela chegou para mim, lá na área, eu sentado lá, e eu estava assim. E ela disse: sabe que eu estou orando, Dival? Ela me chama de Dival. Sabe que eu estou orando, Dival? Orando para quê? Para Deus te mandar pelo menos uns 2 meses para fora. Tu anda tão inquieto. Porque tu está assim, parece que nervoso, inquieto. Eu sei o que é. Tu está muito parado em casa, tu não tens viajado, tu não tens saído, tu não tens feito mais nenhuma obra aqui. Apesar de que os meus evangelistas não param. Eu tenho vários evangelistas, eles pegam ali, alugam um lugar, vão num centro comunitário, batem de casa em casa e vão e insistem com as pessoas, onde pessoas têm sido libertas, prostitutas, bêbados, presidiários, ex-presidiários. Tem sido realmente trabalhos em torno de almas que precisam, que necessitam, pessoas endemoniadas, pessoas que estão possessas de demônios libertas, e tudo isso Deus tem abençoado e confirmado a sua palavra. Isto é maravilhoso. Até porque eu tenho um lema: uma igreja na face da terra que não é missionária, que não evangeliza, que não faz missão, que não evangeliza, que não liberta o povo, que não expulsa demônio, que não prega o evangelho para cura, para libertação, fecha ela então. Porque qual é o trabalho da igreja? Qual é o trabalho? Por que a igreja foi levantada? Então, vocês estão de parabéns. Pastor Febroni está de parabéns, até porque ele estava dizendo: olha, eu tenho a igreja para construir, mas a prioridade é as missões. E Deus tem abençoado tanto, né? Moanildo é um ponta de lança, né? É um missionário especial, né? É uma ferramenta na mão de Deus. Glória a Deus. E você sabe que quando o missionário vai, quem está esperando ele sempre é o diabo lá, né? Então, tem que ir preparado. Porque ele não quer, Satanás não quer largar aquilo que o Espírito Santo já tratou com ele. Porque todo aquele que o Pai trouxer virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Então, o nosso trabalho é pregar, o nosso trabalho é ir, não somente orar, mas ir, não somente entregar um folheto, mas falar de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é transformação de vidas, o Evangelho é mudança de direção das pessoas, é novo nascimento. Então, esta igreja, ela tem que estar em ação, ela não pode estar estagnada, parada. E você sabe que você pode até mesmo ter um legado muito bonito aqui na face da terra. Pensar assim: bom, eu construí tal coisa, eu fiz tal coisa, eu dei $1 milhão para a entidade tal, eu dei 100 mil para tal, eu escrever o meu nome numa lápide tal. Isso tudo, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar mais do que você fez. É isso que o profeta diz na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Mas uma alma salva, enquanto houver eternidade, o teu nome vai ficar envolto dela. Sim, você pregou para ela, você evangelizou ela, você convidou ela para vir na igreja, ela foi salva, o teu nome fica envolto dela enquanto houver eternidade. Isso é valor, diz o profeta. Então, vamos empenhar o nosso trabalho no quê? Vamos empenhar os nossos esforços no quê? Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e as 5 características nela. E você sabe, a primeira comissão de Jesus foi: ide, pregai o evangelho a toda criatura.
expulsai demônios. A última comissão de Jesus também foi a mesma. E ela não mudou nem um pouquinho. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a igreja tem que ir. Ela tem o id. E não adianta você dobrar o teu joelho na tua cama lá e dizer: Jesus, vai lá no hospital, vai lá no presídio. Não, Jesus já mandou você. Não transfere isso para Jesus, porque Ele já mandou você. Não adianta. Jesus, vai na casa da fulana, faz a tua obra. Não transfere o que Ele já mandou você. Ele disse: ide. Aí você quer transferir para Ele de volta. Não quer responsabilidade, não quer trabalho, não quer nada sobre os teus ombros, né? Mas é sobre os teus ombros, você é responsável. Nós somos responsáveis por isso. Jesus já nos mandou a fazer exatamente a sua obra. Se os irmãos estiverem prontos ali para colocar umas fotos ali, então nós tivemos ali em Guiné, e eu até perguntei para o pastor Darcy, perguntei para o pastor Febroni, perguntei algumas coisas, e eu quero agradecer também o pastor Daniel. Ele é presidente dos crentes da Bíblia, além de ser o pastor aqui, ele é presidente dos crentes da Bíblia. Lá, quando ele vai lá em Araranguá, eu fico muito feliz, porque eu digo para a igreja: ó, nós não recebemos somente o pastor Daniel aqui em Araranguá, nós estamos recebendo o presidente dos crentes da Bíblia. Então, dois ofícios que ele carrega, e isso é maravilhoso, e nós ficamos muito felizes quando ele vai lá. Agora, eu quero agradecer muito a ele, né, porque esta viagem ela não foi barata. A igreja de Araranguá ajudou, a igreja de Florianópolis ajudou, alguns ministros, como aqueles que eu estabeleci, também ajudaram, mas os crentes da Bíblia me ajudaram também, e esta viagem foi mais ou menos uns 15 mil reais, mas os crentes da Bíblia me ajudaram com 3 mil reais, e eu quero agradecer ele publicamente, diante da igreja, porque isso para nós foi muito bom. Que Deus abençoe nosso pastor Daniel e os crentes da Bíblia, que faz parte, os ministros, né, do Brasil, que com certeza cooperaram indiretamente com esta obra também lá. Porque os irmãos não somente receberam a palavra, mas também comeram arroz e um molho de pimenta com frango, porque eu levei o dinheiro para eles comerem também, para eles poderem estar reunidos lá, ouvir a palavra e poder se alimentar, e também o transporte para eles, porque eles às vezes não têm o que comer. Não tem o que comer, não tem alimento, e Deus, pela sua graça, nos permitiu então levar isto para eles. Eu me recordo da minha própria vida, que às vezes eu tinha que comer batata e às vezes não podia comer. Quando eu estava fazendo a obra em Bom Jesus, nós comíamos em Bom Jesus, porque em Bom Jesus era muito pobre, estava passando por uma... Eu me lembro que nós comíamos, eu e o obreiro local, o que eu levava, às vezes era arroz, às vezes era paçoca de pinhão, que era feito lá na época do pinhão, às vezes era polenta e arroz, somente. É o que nós comíamos, era início de obra, não tinha. E muitas vezes eu tinha que ir de ônibus ali, pagava passagem. Muitas vezes eu quebrei eixo de carro na estrada, andamos, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele não fica devendo nada para ninguém. Aí quem vê hoje, quem olha hoje, não sabe pelo caminho que a gente trilhou. Quem vê esses homens hoje não sabe o caminho que eles trilharam. Eu somente estou dizendo uma coisinha, porque eu me sinto até vergonha de falar sobre isto diante de um homem desse, que vocês conhecem melhor do que eu. Mas o certo é que Deus, Ele é um Deus que faz através de eu e você. Ele não vai usar o sol, a lua, os anjos, Ele não vai usar o cachorro, o gato, não, Ele vai usar você. Ele vai usar essas ferramentas que somos nós, para trabalhar, levar o Evangelho, libertar as pessoas, curar os enfermos. Nossas mãos têm este poder. Há um poder no nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, ali nós fomos no dia 24 do mês passado, chegamos ali pela graça de Deus. Ali está na mesma linha da América Central, em Guiné-Bissau. A capital é Bissau, o país tem 2 milhões de habitantes, é um país pequeno. Na capital tem em torno de 600 mil habitantes, e o restante está no país. As estradas são paupérrimas, são terríveis. Aí são lugares onde o pastor está pregando o evangelho numa vila. Há muita pobreza, há muita falta de água, né?
há muita necessidade que você não tem ideia realmente do que é necessidade só estando lá. É um calor de 35, 40, à noite não baixa de 30 graus e não tem, a não ser um ventiladorzinho, e quando falta energia você tem que dormir naquele calor, há muita poeira, há muita poluição, há uma pressão psicológica muito grande naquele país. O pastor Febrão, na última vez que ele esteve lá, eles tinham matado o presidente a facão. Essa última vez que eu fui, agora eles fizeram mais um negócio lá, depuseram o primeiro-ministro e fizeram um protesto tão grande que mataram uma pessoa. Foi terrível. São lugares assim, mas quem quer ir lá tem que ter coragem. Não pode ter medo, porque se você tiver medo, você não vai enfrentar essas coisas. Ali é a família do pastor, ali está a esposa do pastor, ali está os filhos do pastor, né? E esse aí, ó, era o último dia. Mesmo no último dia, eu estava visitando esta família, orando por esta pessoa, evangelizando esta mulher do lado, isso, do lado de cá, né? Estava evangelizando ela. Ela vai esperar o marido para descer as águas também no nome do Senhor Jesus Cristo, porque lá as mulheres são bastante submissas. Ela vai simplesmente informar o marido que ela estará se batizando. Esta irmã aí está com problema. Aí, nessa parte aí, vocês vão achar interessante, mas são 6 bacias para comer em torno de umas 60 pessoas, porque cada bacia dessa é para 10 pessoas para comerem com a mão. Ali tem o arroz e um molho jogado por cima. Umas 10 pessoas comendo, né, com a mão. O arroz eles esperam dar uma esfriadinha, eles fazem uma bolinha e vão comendo. E é assim. Eu, para comer com a mão, olha só, escutem bem isto. Imagina. Mas só tem colher para os homens, para as mulheres não tem colher? Não tem talher para as mulheres, só para os homens? Aí as mulheres têm que comer com a mão. Ah, tem uma sobrando lá ainda, né? Ah? Não tem talher? Sim, vocês dão prioridade para os homens comer com as colheres. E daí vocês comem. Lá na aldeia, como é que é o nome lá, pastor? Que Bom Pôr, não tem nem para os homens. Aqui em Bissau ainda tem para os homens, né? Então, que coisa boa, né? Isso é que é comunhão, né? Hã? Viu? Que coisa boa. Mas muito lindo. Deus abençoe vocês. Gente, olha, isso é comunhão. Ali estavam só as irmãs comendo. O meu prato depois ia ser preparado lá. Daí tinha o mesmo arroz também. É o mesmo arroz, é uma quirela. A gente compra de saco lá, o pastor Febrônio sabe. E aí traz o povo para comer e também para pregar o evangelho. São cristãos, são filhos de Deus, mas eles são muito felizes. São muito felizes. Eles não são tristes. Eles são alegres, eles são animados, eles são realmente um povo que não tem desânimo para nada. Eles servem a Deus de coração e de alma. Ali estávamos fazendo o arroz, né? E eu estava tirando foto, eu estava fazendo aquela parte, aquele molho, um molho com batata, né? Batata doce, e tem um frango para 100 pessoas, né? Daí, então tem que fazer um molho grande e distribuindo mais molho do que frango, né? Aí a aldeia de Bom Pôr, onde eu estive, 135 quilômetros de Bissau, e foi mais ou menos mais de 5 horas de carro, um carro no calor e sem ar-condicionado, um carro bem velho, né? E ainda ficamos mais de 1 hora parado, porque a polícia nos parou, e quando a polícia veja um branco lá, eles já param para poder querer propina. Então ficamos lá, mas graças a Deus nos liberaram depois de 1 hora e pouco, quase 2 horas. E aí nós tivemos um culto, né, com esses irmãos, aí os irmãos que estavam nos aguardando, e batizamos esta irmã ali, no nome do Senhor Jesus também. Foram batizados 9 pessoas, aí os irmãos estavam comendo, né, não tinha
talher, mas eu e o pastor estava comendo numa bacia, numa panela. Para nós tinha uma colher de cada. Esta aí é mais um local. Foi realmente aí as pessoas que aceitaram Jesus no dia em que eu estava pregando lá, e daí depois eu estava apresentando as crianças. Estava orando por eles que tinham recebido Jesus. São lugares que precisa de muita coragem, de muita determinação, direção de Deus, para que você possa ir e levar o evangelho para estas pessoas. Lá você não tem fama, lá você não vai pegar dízimo, lá você não vai pegar dinheiro, lá você não vai pegar oferta, você tem que levar. Então, se você for aí, tem que ser por amor. Agora, se você não vai, mas de uma certa forma você vai, como vocês estiveram na Amazonas, como vocês estão indo no Acre, não é assim? Vocês estão indo através dos dízimos, das ofertas de vocês, pregando o evangelho e salvando essas almas. Então, com certeza, vocês fazem parte destas missões também. Isto é maravilhoso, isto é gratificante, isto é vida eterna, porque vida eterna é viver para os outros. Nós não estamos interessados em evangelizar igrejas dos outros, pregar o evangelho onde já foi pregado, mas estamos sim interessados no último eleito, trazer para o corpo de Cristo, para que nós então vamos embora. Aleluia. Deus seja louvado. Meu Deus, o horário já se estende, foi longe, mas eu quero ser rápido, realmente uma mensagem curta, né? Para que Deus então nos ajude nesta noite e que nós possamos sair daqui muito abençoados. E eu já estou com a minha garganta já um pouco afetada, e ali naqueles lugares ali não tem nem microfone, não tem som, não tem nada, e é muito importante o som na igreja, né? É especial, ali tinha que pregar na garganta mesmo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês nesta noite, que eu creio que vocês já sabem, mas infelizmente isto afeta muitas pessoas, afeta muitos cristãos ainda, afeta filhos de Deus, afeta filhas de Deus que não têm uma experiência pessoal com Cristo, não têm uma experiência firmada, e eles ainda titubeiam, eles ainda ficam vacilando. Mas por que vacilam? Porque tem medo, porque simplesmente tem medo. E quando nós lemos aqui, no versículo 18, no amor não há temor, nós vamos olhar o temor não como, porque neste texto está falando do medo. O temor, disse Salomão, ele é o princípio, né, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é esse tipo de temor. Você deve ter respeito por Deus, você deve ter honra por Deus. Este é o verdadeiro temor. Mas esse temor aqui é um medo, né, que é temer, ato ou efeito de golpista, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor da miséria, viver com medo da miséria, viver com medo da velhice, viver com medo da morte. E é um sentimento. Agora, para Deus, você deve ter um sentimento de respeito. Para com o teu irmão, um sentimento de respeito. E o profeta diz: eu temo minha esposa, eu tenho respeito pela minha esposa, eu tenho temor pela minha família, eu tenho temor pela minha igreja, isto é, eu tenho respeito pela minha igreja. Mas quando se trata de Satanás, nós não devemos ter medo dele. Nós não devemos ter medo de Satanás. Sabe por quê? O profeta de Deus diz, na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Ele diz no parágrafo 9, ele diz assim: após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Você sabe disso. Eu também sei, você já ouviu alguém pregar sobre isso, seu pastor. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo.
Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Mesmo tendo um câncer, mas se você não tivesse medo e confiaria no Senhor, você não estaria numa situação ruim, de jeito nenhum. Até porque quem tem medo volta para trás. Quem tem medo desiste. E eu quero então lhes trazer algo que possa colocar a visão de vocês no ponto final da jornada. Por que no ponto final da jornada? Porque, como eu estava falando nesta manhã, se José não tivesse dentro dele uma visão do seu futuro, ele não chegaria aonde ele chegou, ele desistiria. Ele desistiria quando ele foi jogado na cova. Ele desistiria quando foi vendido pelos próprios irmãos. Ele desistiria quando lá no Egito, ele então foi caluniado e tratado como um assediador de mulher. Mas não, ele não desistiu, porque ele sabia que o seu final iria ter uma glória. O seu final teria um final feliz. Quem conhece o seu destino, quem sabe do seu destino, não desiste na beira do caminho. Não tem medo de se levantar quando cai. Não tem medo de enfrentar o problema quando ele aparece. Não tem medo de encarar a realidade das coisas. Por quê? Sabe por quê? Porque ele conhece o seu destino. Sim, e quando você vê Apocalipse, você vai ver que é o final de tudo. E você, eu, cada um de nós, conhecemos o final. Conhecemos as profecias. Conhecemos o que vai acontecer. E Apocalipse capítulo 17, lá no versículo 14, o que está escrito? A teu respeito, a meu respeito, a respeito desta noiva, temos algo para passar pela frente? Temos. Temos algo para encarar? Temos. Mas tem você medo? Então não venha para a batalha, não venha para a guerra, não te aliste no exército de Jesus Cristo, porque você não veio para um piquenique, você veio para uma guerra. Quando Deus chamou Gideão, Deus chamou ele por quê? Porque Deus sabia que ele era um varão valoroso, ele era um varão corajoso, ele era um varão de guerra, ele era um varão de peleja, ele não tinha medo nem de desafiar o próprio anjo do Senhor. Ele sabia em que estava firmado, e diz o profeta que ele era um homem escriturístico. E se você é uma pessoa escriturística, você não terá medo. Se você tem uma base sólida na palavra, você não terá medo. Sim, e Gideão era o homem escriturístico. E quando o anjo do Senhor falou em Juízes capítulo 7, capítulo 6 para ele: varão valoroso, vai nessa tua força que tu libertarás Israel dos medianitas. Ele olhou para o anjo bem assim, deu uma balançada na cabeça. Tudo bem, o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, aonde é que estão todos os milagres? Um homem escriturístico. E então ele começou a citar os pais. Por quê? Os meus pais cruzaram o deserto, cruzaram o mar vermelho, passaram por lá, Deus deu vitória. Ele era um homem bíblico, ele era um homem escriturístico, ele era um homem da palavra. Então ele não tinha medo. Apesar de que ele estava escondido, não porque ele tinha medo, mas ele estava escondido porque ele queria ainda salvar um pouco de trigo. Porque os medianitas não deixavam nem amadurar o trigo, e eles iam lá e saqueavam os trigos de Israel. E aí Israel não tinha condições de enfrentar os medianitas. Israel estava acovardado. E Deus não trata com covarde. Deus não trata com nenhum covarde. Deus trata com pessoas corajosas, com pessoas destemidas, com pessoas que estão enfrentando o inferno, estão enfrentando problemas, estão enfrentando luta, mas estão de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque dentro deles, dentro da veia deles corre algo.
Há um DNA genuíno dentro deles. Aleluia. Sim, você não é uma pessoa qualquer. Você não é um ser humano qualquer. Não, você é na parte de fora, mas na parte de dentro você tem algo aí que o mundo não conhece, o mundo desconhece completamente. Como também aquele negro lá da África, naquela senzala, ele era um homem negro igual aos outros do lado de fora, mas do lado dentro dele corria um sangue diferente. Por isso ele trabalhava de cabeça erguida, ele comia a mesma comida, ele dormia na mesma cama, ele ficava na mesma barraca, mas ele era um homem diferente dentro dele. Na veia dele tinha um DNA puro de um rei, aleluia, que ele não podia envergonhar aquele rei, porque era seu pai, e na sua veia havia algo. Então ele não andava de cabeça baixa, ele não andava como perdedor, ele andava mesmo ali na senzala como vitorioso. Ele andava fazendo o trabalho de escravo, mas ele não era escravo. Então ele sabia de onde ele era. Se você sabe de onde você é, se você sabe de onde você veio, se você sabe quem você é, você não vai andar de cabeça baixa. Você não vai andar com medo das pessoas, com medo do futuro, com medo da morte, com medo da enfermidade, com medo dos problemas, com medo da miséria, porque você sabe que você tem um Deus que tudo pode, tudo conhece, tudo vê, tudo supre. E assim, meus amados, Gideão, quando chamou estas pessoas, chamou elas, e ainda é muito interessante essa questão de Gideão, sabe por quê? Porque Gideão, ele faz alguns desafios para Deus, e então, diz a Bíblia, então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus é maravilhoso. Uma coisa que você não pode se esquecer, não te esqueça disso: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Enquanto tu tiver força, enquanto tu tiver condição, Ele deixa você. Mas quando você não tiver mais, aí Ele entra em cena para mostrar que é Ele. Por isso, enquanto você não se entregar, não desistir de você mesmo, desistir de você mesmo é das tuas habilidades, da tua inteligência, da tua capacidade, do eu posso. E aqui eu abro um parênteses e digo, foi exatamente isso que Pedro, que Tiago e que João eram pescadores exímios, enfrentaram tempestade e mais tempestade, mas enquanto eles estavam segurando aqui, segurando ali, puxa para cá, puxa para lá, e a tempestade rugindo e o barco balançando, o mestre, ó. Mas quando eles desistiram, eles chegaram lá: mestre, não se te dá que morramos. Desistiram das suas habilidades, desistiram da sua façanha de pescador, desistiram da sua capacidade. Não, mas eu posso, eu consigo, eu sei, tu não pode nada. Não confias em ti, não confias na tua proeza, no que tu pode, porque tens uma experiência larga. Não, chama Ele, chama o mestre, chama Jesus. Ele pode. Uma palavra dele é o suficiente. Aleluia. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso. Quem é medroso aí, por favor, abre a porta lá, diácono. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. E 10.000 ficaram. Mas tinha gente medrosa, né? Mais do que os corajosos, mais do que os valentes. Porque se o diabo puder colocar em você medo, oh meu Deus, Deus cuidará disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Veja, então,
Aí você diz assim, mas como assim, pastor? Sabia que o Jó tinha medo de ficar pobre? O Jó tinha medo de perder os filhos. O Jó tinha medo que os galpões dele fossem levados pelo vento. O Jó tinha medo de ficar doente. O Jó tinha medo de ficar na miséria. O Jó tinha medo. Ah, mas pastor, como? Sim, está na Bíblia que ele tinha medo. Está na Bíblia que ele tinha medo que aquilo que aconteceu com ele. E aí você diz, então quer dizer que o medo que eu tenho está atraindo esses problemas na minha vida? Exatamente. Esse medo que tu tem está atraindo os problemas na tua casa, está atraindo uma atmosfera de desgraça para você. E aí ele diz assim, em Jó capítulo 3, versículo 25, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aí, nunca estive tranquilo, sempre apreensivo, sempre esperando algo. Eu espero sempre alguma coisa, mas eu espero sempre algo bom. Aí eu não quero gerar expectativa boa, porque se me acontecer uma desgraça, eu vou cair numa depressão. A misericórdia. Misericórdia, que fraqueza de espírito. José, ele esperava algo bom, mas algo ruim aconteceu, ele entrou em depressão? Nunca. Outra coisa ruim aconteceu, ele entrou em depressão? Nunca. Outra coisa pior aconteceu, foi para a cadeia. Aí ele entrou em depressão? Não. O Daniel, de primeiro-ministro, foi para a cova dos leões. E agora? Pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer desgraça, qualquer fatalidade na Bíblia. Mas uma coisa é certa, Deus não perde nada para Satanás. Está tudo sob o controle de Deus. Eu sempre olho isto, está no controle de Deus. Para alguma coisa aquilo vai acontecer para o bem. O diabo não pode ganhar em nada, ele sempre perde. Sempre Jesus, o próprio Deus, está jogando areia na cara de Satanás. Aleluia. E volto a repetir o que eu repeti, o que eu disse ontem. E não adianta, ou não sei se foi hoje pela manhã, e não adianta os proclamadores do evangelho do diabo dizer, viu, vai cair, vai isso, vai aquilo outro, viu? Olha, vai dar problema, isso e aquilo. Sabe os mensageiros de Satanás que sempre estão ao redor, muitas vezes até de uma igreja, dizendo, vai dar isso, vai cair, vai fazer isso, vai acontecer aquilo. E vai, não, o diabo nunca ganha. O diabo não ganha terreno de Deus. Deus sempre está no controle. Pode acontecer qualquer coisa. E volto a citar exatamente o que eu citei. Eu quero perguntar para vocês, o diabo ganhou quando Jesus estava no Getsêmani suando sangue? O diabo ganhou quando ele estava sendo levado, acorrentado pelos romanos? O diabo ganhou quando ele estava preso naquela cruz? Até preso na cruz ele ganhou. Jesus ganhou. Ele tirou um ladrão das garras de Satanás. Ele não perde. A igreja entrou em depressão, a igreja entrou em problema, porque pensou que tinha sido a derrota, que tinha sido a perca total de tudo, porque o mestre agora estava num túmulo gelado, o corpo estava ali, gente, o corpo, somente o corpo, o seu espírito tinha voltado para Deus, a sua alma pegou a teofania e desceu às partes mais baixas regiões da terra, foi ao inferno, estava trabalhando, estava produzindo, estava indo na própria casa do diabo tirar a autoridade que ele tinha, a única autoridade que era a chave da casa dele, que era a morte que ele tinha sobre o seu domínio. Ele foi lá tirar. Se com o seu corpo vivo ele não venceu ele com o seu corpo morto. No túmulo Jesus não podia levantar uma mão, não podia abrir a boca, não podia fazer nada. Mas não se vence Jesus na carne.
Não se vence Satanás na carne, se vence Satanás é no espírito. Jesus podia brigar com o diabo de todas as formas, como no monte da tentação, sem comer, olhando, e o diabo chega e diz: transforma essas pedras em pães. Era fácil demais. Mas Jesus estava ali no seu corpo. Agora o seu corpo está inerte. Quer dizer, eu não tenho corpo, mas eu estou num corpo teofânico. E Jesus vence Satanás em todos os terrenos. Aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas que eu acho interessante, porque esta mensagem ela te dá uma visão que nenhuma faculdade dá, que nenhum telescópio da NASA dá. Ela te leva a 100 milhões de anos antes que o mundo fosse formado. Ela te leva a milhões de anos depois que o mundo deixará, então, de existir o pecado. Ela te leva para depois do milênio, te leva para a eternidade, te leva no julgamento. Esta mensagem te leva além. Esta é a visão. Então você não pode ficar com medo, porque esse grande Deus vence. Ele é vencedor, é sua característica. Ainda que você pensa que houve uma derrota, ainda que a igreja pense que haja uma derrota, mas naquela derrota, Deus reverte ela em vitória. Porque Ele faz assim. Irmão, o navio quebrou. O navio quebrou todos na beira da praia. E ainda para não tiver mais mal ainda, lá vai Paulo fazer uma fogueira. E aí vem uma víbora e pá, pica ele. Sim, mas é tanta desgraça num dia só. É tanto raio caindo num lugar só. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Para que ficar com medo? Até porque o próprio Paulo disse: olha, vocês não fiquem com medo não. Não precisem se preocupar com nada. O anjo do Senhor, o qual eu sirvo, me apareceu esta noite. Então, não vai nem um fio da vossa cabeça de cabelo vai perecer. Todos que estão aqui, ninguém vai morrer. Para que ficar com medo diante de uma palavra dessa? E eu disse hoje pela manhã, ninguém morre antes da véspera. Ninguém morre na véspera, a não ser o peru, né? O peru que morre na véspera. Você não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque o profeta de Deus diz: se Deus não terminou com você, o diabo não tem como te matar. Aleluia. Aí você não conhece a palavra, você não conhece as escrituras, você fica naquele: ai, será? Não, Deus não gosta de dúvida. Deus não gosta de incredulidade. Deus não gosta de incerteza. Deus gosta de que você tome atitude pela sua palavra. Mas eu não estou vendo nada acontecer, não interessa. Mas é um mar. Eu tenho uma vara, mas eu vou tirar um dia de jejum. Não. Eu já ordenei, mande a este povo que marche. A minha palavra já está em ti, Moisés. Para que ficar com medo de Faraó quando tu tens um exército celestial ao teu favor? Que coisa. E aí deixa eu contar um testemunho para vocês. Vocês lembram que o irmão Brana disse que nós temos que voltar àquele tempo que a bala pegava nos vestidos e caía? Vocês lembram que o cachorro escoltava a irmãzinha vindo, parou do lado e escoltava quando o bandido se aproximava? Deus, Ele é um Deus que protege. E aí o nosso ancião, o irmão Cláudio de Souza, estava ali, 83 anos de idade, tão lúcido, tão forte quanto qualquer um de nós. Estava ele ali indo no banco, mas alguém o acompanhou para o banco, e quando ele chegou na praça de Araranguá ali, ele foi no banheiro da pracinha, entrou no banheiro, o rapaz o acompanhou, pegou uma arma, e então, enquanto ele estava urinando, botou no pescoço dele e disse: é um assalto. O irmão Cláudio terminou de urinar, virou-se assim para ele, e ele com o revólver, o irmão Cláudio disse assim: é um assalto. O irmão Cláudio olhou para ele e disse: é um assalto. E ele disse: é um assalto. Ah, é um assalto. Quando ele disse a segunda vez é um assalto, o rapaz saltou. Saltou para trás, uns 2 metros,
e depois foi para a porta do banheiro e saiu correndo. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso 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 Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então veja qual o plano que Deus tem para você. Veja, observe. Agora, esta semana eu tentei provar através da Escritura que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem gente que até tem medo do escuro. Eu tenho um irmão, o mais novo, o Gelazo, quase 1,90 m. Tem medo de dormir no escuro. Não, ele não diz que é medo, ele diz que é fobia. É um outro nome. Ele diz que tem que deixar uma fresta da porta aberta para a luz entrar. Eu já sou ao contrário. Se deixar a luz entrar no quarto, já não consigo dormir. Tem que dormir no escuro mesmo. Mas por quê? Porque eu sou do escuro? Não, porque na verdade é natural você dormir no escuro. Quem é do escuro por causa disso? A questão é, o homem que é nascido do reino de Deus não tem nada a temer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí você está vendo uma coisa interessante. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui num mundo espiritual. Porque essa palavra que está saindo aqui, ela está indo no mundo espiritual. E ela é luz. Ela é luz. Ela está indo contra demônios, contra espíritos. Eu não salvo ninguém, mas eu prego a palavra e os demônios que pairam sobre a pessoa vão embora e a pessoa fica livre para aceitar Jesus. Então é o mundo espiritual, um campo de batalha. Você vai gerando fé enquanto você está aí ouvindo. O profeta de Deus chega a dizer uma coisa: enquanto nós estamos debaixo da unção de Deus, a palavra que nós pronunciarmos, o nosso corpo é obrigado a obedecer. Enquanto estamos debaixo da unção de Deus, a palavra que nós pronunciarmos em nosso favor, o nosso corpo é obrigado a obedecer. Porque a palavra não está no céu, não está lá em mar, ela está na tua boca. Ela está junto de ti. A palavra da fé que foi evangelizada, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Se tu crer com teu coração, confessar com tua boca, então tu serás salvo. Então você tem esta autoridade. É o diabo vindo com um porrete de 3 esquinas, batendo na igreja, mas tem que alguém se levantar, que não tenha medo. E o diabo vem tentar fazer você pequenininho, bu, bu, bu. Você tem que se levantar e bu, você tem que fazer um bu maior. Você tem que mostrar quem você é. E aí eu estava ali, quem viu o vídeo, quando eu estava filmando, chega um policial de Guiné, e aquele camarada grande, aqueles entroncados, chega na porta do carro e gruda o meu celular. Eu segurei e ele segurou, daí desligou, e ele olhou assim: eu sou autoridade aqui, me dá esse celular. Eu disse: não, você não é autoridade aqui. A autoridade aqui sou eu, larga o meu celular. Ele largou o celular, ele acreditou, porque eu não ia acreditar na mentira dele. Se Deus tinha me mandado ali, a autoridade ali era eu. Ele era a autoridade da terra. Mas a autoridade da terra está sujeita à autoridade celestial. Vem para cá querer roubar o que é meu. E o diabo é especialista em roubar, matar e destruir. E quando ele chega, a presença do diabo, sabe o que ela traz? Ela traz uma presença de medo, uma presença de frustração, uma presença de opressão, uma presença de desvantagem, uma presença de inferioridade. Ela traz isso. É isso que o diabo é. Ele é medo, ele é receio, ele é um covarde. E ele traz isso com ele. Ele traz opressão, ele traz desgaste. E ele trabalha aqui, ó, com a palavra. Isso não é eu, não é você, não é ninguém que está livre disso de ser atacado.
e às vezes cairmos numa mentira dele. Porque quando Elias ouviu um recado de Jezabel, ele tremeu a perna. Ele ouviu que Jezabel ia matá-lo, ele correu. Ele saiu correndo, ele se escondeu, ele ficou lá e disse: só eu estou sozinho, Senhor. E agora eu quero que o Senhor me mate. Eu quero a morte. Deus foi obrigado a tirá-lo de lá. Tirar daquela situação. O diabo traz esse tipo de atmosfera. Uma palavra desvirtua. Uma palavra de fracasso. Uma palavra que é mentira. Um cristão não pode dar palavra de fracasso para ninguém. De tristeza para ninguém. Ele não vai mentir. Mas ele não veio para profetizar coisas malignas. A semente de Abraão, Deus disse para a semente de Abraão: se tu uma bênção. E a sua descendência teria que ser uma bênção. Eu não posso entrar num lar para trazer uma atmosfera desgraçada. Eu tenho que entrar num lar para trazer uma atmosfera de ânimo, de alegria, de tranquilidade, de felicidade, de amor, de restauração, de coragem. O diabo leva decepção, leva frustração, leva desengano, leva uma malignidade terrível, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele veio roubar a tua alegria, a tua felicidade. Ele veio para roubar a tua saúde. Ele é ladrão. Mas você tem todo o direito, porque esta escritura, ela é sua, ela te pertence, teu nome está nela. E diz o profeta: possuindo todas as coisas. Se é que você vai possuir alguma coisa, você não vai possuir de braço cruzado. Você tem que ir na cara de Satanás e dizer para ele: me devolve isto. Não adianta chegar para ele: tadinho, olha, sabe de uma coisa, vamos negociar. Não tem negócio com o diabo. É me devolve, em nome de Jesus, isto me pertence. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus chega, a sua presença traz um temor reverencial. A sua presença traz uma alegria. A sua presença traz uma sensação de coragem. Sim, a sua presença faz você se sentir um gigante. E o profeta entrando no hospital, quando ele tinha recebido o assim diz o Senhor, e a decretação daquela pessoa que estava enferma para a morte, ele disse: eu tinha o assim diz o Senhor. Deus tinha me dado uma palavra, ele entrou, ninguém podia detê-lo. Ó irmão, quando você tem a palavra de Deus confirmada no teu coração, nada pode detê-lo, nada pode segurá-lo. Não, o inferno pode se levantar. Deus, ele está na frente, sempre abrindo o caminho, quando você está na sua vontade perfeita. Então quando ele chega, onde Jesus chegou, aonde ele chegou, ele nunca trouxe frustração, ele nunca trouxe medo, ele nunca trouxe infelicidade, ele sempre trouxe alegria. Sim, ele chega na casa de Pedro, a sogra está com febre, daqui a pouco a febre tem que deixar a sogra. Oh irmãos, quando ele chega na casa de Lázaro, então o Lázaro está morto, o Lázaro sai da sepultura. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina está morta, ela levanta. Ele encontra aquele menino, a viúva de Naim, então ele sai do esquife. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde ele passava, ele deixava rastros de alegria, rastros de felicidade, rastros de bondade. Não quer que ele passe na tua casa? Não quer que ele passe na tua vida? Não quer que ele cruze no teu endereço? Não quer que ele chegue lá um pouquinho? Aleluia! Aleluia! Oh, bendito Salvador! Aleluia! Arde o coração quando ele fala, queima o coração quando ele fala, não dá vontade mais de deixar ele embora. Ele tem que entrar para dormir, ele tem que entrar para pousar, ele tem que ficar, não deixa ele embora, persuade ele para entrar. Oh meu Pai, aleluia,
Noiva, noiva querida. Onde é que está a noiva agora? Onde é que está a noiva agora? Onde é que está a noiva agora? Sim, Mateus 25. Eis que à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Que época que nós estamos? Meia-noite. Nós estamos numa escuridão, num lugar tenebroso. E à noite começam a vir as dores, aumenta a febre. Sabe por que isto? Porque o sol se pôs. E com o sol nós produzimos uma substância no nosso corpo que combate a febre, combate a dor. Aí quando o sol vai embora, automaticamente aquela substância para de ser produzida. Então aumenta a dor, aumenta a febre, então aumenta os problemas. É geralmente de noite que a criança, ela pode estar brincando o dia inteiro, mas chega de noite, a febre se manifesta, a dor se manifesta, porque o sol foi embora. É o sol que produz aquele remédio natural para o corpo, para ficar combatendo aquela dorzinha e aquela febre, para manter amenizada. Mas chega de noite, ele arde de febre, porque o sol foi embora. E eu tenho um sol da justiça aqui nesta noite, aleluia, que pode produzir cura divina, pode aliviar a tua dor, porque Ele tomou sobre si as tuas enfermidades, Ele levou as tuas dores. Ele é o mesmo, Ele é o nosso Jeová Rafá. É uma noite escura, é uma noite tenebrosa, é uma noite, mas uma coisa é o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele é a lâmpada, Ele é a luz. E aí o profeta prega uma mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz, aleluia. Há um homem, o Senhor Jesus Cristo está aqui, Ele pode acender a luz. E ali vai a irmãzinha debaixo do túnel lá da mina, e então apagam todas as luzes, e a menininha entra em histerismo, gritando: ai, 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 que medo, ai, que medo. E o irmãozinho: para, irmãzinha, porque há um homem aqui que pode acender a luz. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Há um homem que pode acender a luz. Nós não estamos andando na frente de um cemitério, assobiando, disfarçando medo, como a era de Laodiceia está. Nós somos corajosos. A era de Laodiceia está morta, está podre, está apodrecida. É um cemitério, é um hospital de pestilento. Mas você está tranquilo, está debaixo da graça de Deus. Não há medo em você, não há cara de temor, de medo em você, não há cara de receio em você. Você está feliz, você está radiante. Vai me pegar uma foto minha em Guiné-Bissau. Vai me pegar uma, tendo uma refeição para comer, dormindo mal, tomando banho de bacia, sem energia. Vai me pegar uma foto minha em Guiné-Bissau, chorando, murmurando, reclamando. Vai pegar, entra no meu Face, entra no Instagram e vai pegar uma foto minha. Ah, tu editou as fotos? Não, não tinha. Por quê? Sabe o porquê? O pastor ouviu. O pastor Febrano ouviu o vídeo do pastor de lá dizendo: eu estava preocupado, porque nem eu que estou aqui há tanto tempo não estava aguentando. E eu olhava para o pastor Edival e via: meu Deus, como é que ele está aguentando? E eu conversava com ele e ele me dizia assim: não dá moleza. Não dá moleza para missionário. Missionário veio para o campo é para trabalhar. Missionário veio para o campo é para sofrer. Missionário veio para o campo é para levar as cargas. Missionário veio para o campo é para enfrentar. Então não dá moleza, deixa eu só me arrumar e nós já estamos saindo. Não podemos desanimar. Você tem que dar ânimo para o teu irmão do teu lado. Você tem que dar coragem para ele. Você tem que estar remando, mas sempre com a mão estendida para levantar alguém que está no buraco. Sim, nessa competição, nesta Olimpíada, você não quer chegar primeiro sozinho, não. Você quer acompanhar, você quer ajudar o teu irmão. Você quer colocar o ombro debaixo do braço dele e levá-lo. Se ele está machucado, se ele está cansado, ajude ele a caminhar. Ajude ele a caminhar. Diga para ele: vai dar tudo certo. Mande uma mensagem de amor para ele. Manda uma mensagem de carinho para ele. Manda uma mensagem de ânimo para ele. Manda uma mensagem de bom dia para ele. Manda um shalom para ele. Vai melhorar, diga para ele: eu estou orando por ti, meu irmão. Aquilo é pouco, mas vai funcionar. Eu não creio numa religião. Eu não creio numa religião que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão. Eu não creio numa religião que diz que ama Jesus e quer ver o próximo massacrado. Eu não creio.
Eu não creio numa religião que alguém ofende, é ofendido e não pede perdão, ou que não perdoa. Eu não creio que essa pessoa tenha nascido de novo. Eu não creio que essa pessoa teve uma experiência com o meu Jesus que eu creio na Bíblia. Você pode dizer para mim que é crente aqui, ó, mas se você aborrece o teu irmão, você não passa de um mentiroso. Vai conversar para outro, vai seguir Buda, vai seguir Maomé, menos Jesus. Tua religião não é aqui, teu cristianismo não é aqui. Se você aborrece o teu irmão, se você ofende o teu irmão, se você entristece o teu irmão e diz que é crente, ainda toma atitude de tomar ceia, então você pode servir o budismo, menos o cristianismo. Maometanismo, menos o cristianismo. Porque para o cristão não existe isso. Não pode ter medo, não pode ter receio, não pode ser covarde. Você tem que saber de uma coisa, você tem que saber quem você é. Você sabia que você nasceu foi para vencer? Você sabia que lá junto com você, teu pai, quando deitou com a tua mãe, saiu milhões junto com você? E você, pela predestinação de Deus, chegou primeiro, fecundou o óvulo da tua mãe. Diz o profeta, ali está a eleição divina. Se você foi vencedor quando nasceu, irmão, você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um perdedor. Você tem algo pela frente, você não é como uma pessoa que não tem perspectiva. Você é um José, você é um Daniel, você é um Isaías, você é um Elias. Você tem perspectiva, você é um Eliseu, você é um Pedro, um Paulo. Não adianta, corta a cabeça de Paulo. Ele diz, ainda vai ao contrário aquilo. Há uma coroa me esperando. Onde é que coloca a coroa? Na cabeça. Ele sabia que ia ser decapitado, ele não ia ter cabeça. Mas mesmo assim ele escreveu que ele ia ter uma coroa. Era para colocar na cabeça. Não é isto aqui, é o outro lado, é o corpo teofânico. Não briga, seu fariseu, por esta terra. Não briga por isso aqui. Tem algo eterno, tem algo substancial, tem algo poderoso, tem algo glorioso. Tem corpo teofânico te esperando. Tem corpo glorificado te esperando. Tem bodas do Cordeiro te esperando. Aleluia. Batalha por isso. Guerreia por isso. Peleja por isto. Peleja por uma paz eterna. Por um shalom eterno. Tanta pobreza nesse evangelho. Você não é pobre, você é rico. Você é rico de amor, você é rico de alegria. Não custa nada, não custa nem um centavo. Não custa nem um centavo agradar o teu próximo. Não custa nem um centavo dar uma palavra de amor. Mostre para o diabo de que lado você está. O reino que você serve, a pátria que você serve, de quem você é embaixador.
Não tenha medo nem de vir aqui na frente. Não tenha medo não. Se você cair, Ele te levanta. Aleluia. Não tenha medo nem de vir aqui não, para deixar a tua enfermidade aqui, para deixar esse problema aqui. Não tenha medo não. Enfrenta ele face a face, cara a cara. Vem dizer para Satanás: Satanás, devolve o que me pertence, devolve a minha cura, devolve a minha libertação, devolve a minha família, devolve o meu lar, devolve a minha alegria, devolve a minha paz. Seja escriturístico. Seja escriturístico e venha em nome do Senhor. Aleluia. 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 Buscar enquanto se pode achar. Deus está aqui. Aleluias, aleluia, aleluias. Não temas, ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-vos o reino. Não há por que temer, não tema o fracasso. Não temas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Lance fora todo medo. Lance fora toda covardia, todo receio. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enfrente a batalha com coragem. É Ele que adestra para a batalha. É Ele que batalha por nós. Ó igreja, não há o que temer.
Não tema, ó Pai. Não tema seus filhos serem engolfados por esta onda moderna, por este mundo. Requeira eles e segure-os, sabendo que todos eles estarão contigo do outro lado. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Não, não, não. Não há o que temer, igreja. Não tema o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Confie no Senhor. Confie os teus negócios a Deus. Confie o teu dia a dia ao Senhor. Não tenha medo de fracassar. Aleluia. Aleluias. Põe, ó Deus, a fé dentro destes corações, que todo temor, todo receio desapareça em nome de Jesus Cristo. Encoraja o teu povo, faça cada um nesse instante sentir a tua presença. Ó Deus, faça com que cada um sinta, Senhor, que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela, e que tudo sairá bem. Permaneça na vossa posição em Cristo. Aleluias, aleluias. Coragem é fé. Coragem é fé. Medo é dúvida. Tenha coragem. Aleluias. Pra lá e pra cá, e não passará muito tempo, ele vai findar. Fiquemos O de pé. céu, a terra e o mar também podem passar, mas as palavras de Cristo irão se cumprir. Não tenhas medo, que Cristo está vindo. Prepares, amigo, pois Ele pode te salvar. Não é segredo, não é segredo, que Cristo está vindo. Prepares, amigo, depois não adianta chorar. O dia amanhece e passa depressa demais. E passa a semana e do mês também veio o fim. E o homem trabalha e batalha para prosperar. O ano passou e as coisas estão mais ruins. Mas não tenhas medo, não tenhas medo, e
salvar. Não é segredo. Cristo está vindo, prepare-se, amigo, depois não adianta chorar. Eu creio que dias melhores somente virão, depois que o império do homem deixar de existir, depois que o céu se abrir e a trombeta soar, e essa igreja amada da terra subir, então não tenhas medo. Cristo é a vida e Ele pode te salvar. Não é segredo, não é segredo. E Cristo está vindo. Prepare-se, amigo, depois não adianta chorar. Eu creio que dias melhores somente virão, depois que o império do homem deixar de existir, depois que o céu se abrir e a trombeta soar. Duvida. Subir. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E Cristo é a vida e Ele pode te salvar. Não é segredo. Não é segredo. E Cristo está vindo. Prepare-se, amigo, depois não adianta chorar. Mais uma vez, combina, não tenhas medo. Não tenhas medo, em Cristo acredita. Aleluia! Cristo é a vida e Ele pode te salvar. Não é segredo que Cristo está vindo. Prepare-se, amigo, depois não adianta chorar. Aleluias, aleluias. Medo é dúvida. E tudo que é feito por dúvida, a Bíblia diz que é pecado. Agora, a fé, a coragem é fé. E a fé lança fora o medo. Jó disse: aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Se ele não temesse, Deus respeitaria a fé dele e aquilo não teria acontecido. Então o medo é como um imã, ele atrai. Ele atrai desgraça, ele atrai fraqueza, ele atrai tudo que não presta. Então você nunca dê lugar ao medo. Acredite, confie, siga adiante. Ah, mas estou cruzando uma nuvem negra. É uma fase, isso é um exercício. Isso vai lhe somente desenvolver tua musculatura espiritual.
vai te trazer experiência. Simplesmente saiba que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Igreja, não tenho que temer ao futuro. Jesus, olhando para os seus, ele disse: ó pequeno rebanho, não temas, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Nós enviamos saudações aí, nosso irmão em Moçambique. Estamos com 2 países aí que há pessoas nos assistindo, na Namíbia e em Moçambique. Deus abençoe vocês em Moçambique. Não sei se algum irmão na fé, algum pastor. Eu estive trabalhando durante uns 15 anos em Moçambique. Eu envio saudações a todos. E assim temos irmãos aqui de São Luís, de Palhoça, de Fortaleza, de Nova Erechim, Juiz de Fora, São João Batista, Morro Grande, Sorocaba, Rio de Janeiro, Constantina. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que cada um vai endireitar a proa do seu barco, né? Na linha que deva caminhar. Caminhar sem medo. Amém? Vamos agradecer, orar a Deus. Pastor Daniel. Vamos apresentar esses pedidos, se você tem o seu também. E logo após a igreja vai seguir cantando. Aqueles que quiserem receber a oração, estão doentes, pode vir à frente. Entende? Vamos impor as mãos e ungir com azeite. Nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, enquanto vamos orar, depois vamos seguir cantando, e aqueles que querem vir receber a imposição de mãos, venha. Você que quiser ir embora, vá. Mas ir para onde? Ficar ali na porta? Não. Se é para ficar ali, fica aqui. Não é certo? Precioso Deus, Pai Celestial, diante dessa unção tão poderosa, Pai, tudo é possível. Nós apresentamos esses pedidos que estão aqui, o Senhor conhece cada um deles, e cada mão que levanta a Ti também. E no nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda enfermidade, Pai, todo mal, e declaramos a vitória, a libertação dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E abençoa, Senhor, a semana de Teus filhos, o trabalho. Ajuda-nos, Senhor, nos manter nessa atmosfera, Pai, e isso ser ampliado cada dia em nossas vidas. No nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Então, quem quer permanecer, se assente. Os que querem imposição de mão, pode vir à frente. Irmão Getúlio, pode descer ali. Manildo, também. Aí está. Vamos cantando.